Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês qual é a relação entre Jurassic Park, YouTube, uma rede de espionagem e uma banda punk formada por meninas. Cara, olha, eu queria dizer que as pessoas que estudaram isso, que fizeram a conexão entre esses pontos, estão de parabéns. Porque foi incrível, assim. Parece uma coisa de, sei lá, de sitcom, sabe? É um daqueles episódios que, se eu pudesse, eu teria atrás de mim aquele quadro com os barbantes vermelhos, né? Interligando as coisas todas. Porque realmente foi bem criativo. Tem que falar que foi criativo. Hoje a gente vai falar sobre erratas, que é mais uma dessas teorias da conspiração aí ligadas à internet. E vocês vão entender isso aí que a Beta falou, porque, gente, é meio confusa, tá, a teoria. Então a gente vai tentar aqui ser o mais claro possível na hora de explicar para vocês. A gente vai tentar trazer a ordem cronológica das coisas. Mas são muitos pontos, né? Uma coisa vai se interligando com a outra. Então, tenham paciência que no final vai fazer sentido. Exato. No final ele faz sentido. Eu prometo que no final faz sentido. Quer dizer, assim, sentido dentro do que é possível. Vocês vão entender. Calma, vocês vão entender. Bom, a nossa teoria começa no 4chan, né? Que eu não sei se vocês conhecem, porque eu acho que esse fórum já tá meio mais antigo, né? Já é da época que era tudo mato aí na internet. Mas era um fórum, assim, com várias. Era um fórum anônimo, então você podia postar de forma completamente anônima. Então, antes de falar que Twitter é tóxico, Discord é tóxico, o 4chan era pior do que tudo isso, porque era completamente anônimo e você podia postar o que você quisesse, da forma que você quisesse, sem regras. Então, tinha de tudo lá. E aí tinha vários diretórios, né? Então, cada diretório tinha um assunto: filmes, livros, aleatório. E aí tinha o diretório paranormal, que é onde a nossa história começa. Gente, assim, a gente tem que lembrar que o 4chan, se você acompanha a gente por muito tempo já, né, vocês vão perceber que o 4chan, ele vira e mexe, ele aparece aqui. Né? Principalmente se você não assistiu o nosso episódio de QAnon, eu recomendo que vocês voltem muitas casas para trás aí para vocês verem o episódio de QAnon. Dentro desse diretório, né, do paranormal, a gente vai ter alguns comentários induzindo o termo errata pela primeira vez, né? Isso aí, a gente tem uma primeira postagem aqui, que é de 2015, velhinha. Nossa, falar velhinha, 2015 tá ali, né? Pra gente 2015 tá ali, ó, lá na esquina, mas No tempo da internet é muita coisa, 2015. Ai, não, esse efeito temporal da internet ainda me pega. Desculpa, realmente. Então, vamos lá. Então, lá naquela pasta, né, o Snoop Work Stories comentou assim: alguém já teve alguma coisa estranha, paranormal ou esquisita que aconteceu no trabalho? Eu tenho quase 99% de certeza de que eu trabalho em uma casa assombrada, então postarei todas as minhas histórias para vocês. Fiquem à vontade para contribuir se tiver alguma. Né? Esse foi o primeiro comentário. Aí teve uma resposta, certo? Uhum. A resposta que foi anônima, vamos deixar isso bem claro. Lá também em novembro de 2015, onde tudo era mato. E a resposta dessa anônima foi assim: ok, só um aviso. Eu tenho só 20 anos e sempre trabalhei no varejo. Nossa, e sempre trabalhei. Meu Deus! E sempre trabalhei no varejo minha vida inteira. Se eu usar alguma terminologia errada, não é porque eu estou inventando, mas sim porque muito do que eu vou descrever está fora das minhas referências. Serei honesto. Ela é uma garota super interessante. Nesse período, ela estava sem teto e em uma banda, contando, né, de alguém, né? Ela está contando de uma suposta amiga, tá? Então, essa amiga, ela, nesse período, estava sem teto, né? Então, era uma sem teto. E tinha uma banda, e essa informação é importante, então guarda aí.
Então, só um minuto. O que você tá fazendo com os meus potes, doida? Peraí, Paty. Esse não é seu, vai pra lá. Meu Deus do céu, choio. Eu falei pra você vir gravar, não atrapalhar. Ela tava se divertindo aí. Cara, eu comprei uns potinhos pra colocar as minhas amostras e ela tá querendo pegar os potinhos. Fica aí, quietinha. Bom, enfim, deixa eu voltar. Então, a resposta veio de uma resposta anônima, né? E a pessoa fala assim: ok, só um aviso. Eu tenho 20 anos só e sempre trabalhei no varejo a minha vida inteira. Se eu usar alguma terminologia errada, não é porque eu estou inventando, mas sim porque sou muito de descrever, e sim porque eu muito do que vou descrever está fora das minhas referências. Serei honesto. Então, ela é uma garota super interessante e nesse período ela estava sem teto em uma banda. Quando ele fala isso, né, essa pessoa anônima, ela está se referindo a uma amiga que estava sem teto e que pertencia a uma banda, e esse assunto, né, essa frase, ela é importante. Então, guarda aí para as nossas evidências. Então, a sua agência de trabalho temporário não é um trabalho em um lugar que estava fechando todas as suas filiais no país e, basicamente, conhecido de todo mundo que eles eram suspeitos e que tratavam seus funcionários como gado. Aí, o termo gado já surgiu naquela época. Como eles estavam no processo de reduzir a folha de pagamento, substituíram os funcionários por temporários e deram a eles exatamente o mesmo trabalho por $10 a hora. Tudo estava muito desorganizado e os diferentes departamentos estavam amontoados em qualquer lugar para fazer qualquer coisa que eles pudessem pedir antes de despedi-los. Eles tinham um departamento de programação que fazia programas de gestão de pagamento para outras empresas ou algo assim. Mas no tempo em que ela chegou lá, esse departamento era literalmente um cara e estavam dando a ele trabalhos aleatórios como organizar pilhas e dirigir empilhadeiras. Eles a colocaram com esse cara em uma sala e deram a eles armas de fita. Sabe aquela fita de passar em caixa? Geralmente, né, quem trabalha no varejo, em atacado, tem essa fita para passar mais rápido, assim, para vedar as coisas. Então, deram a eles a arma de fita para empacotar as coisas em caixas. Então, a maioria das coisas tinha o nome de seus departamentos escritos como marcados. Mas o dela dizia Eratas. Qualquer que seja a forma de escrever isso. O cara disse para ela se livrar daquela arma de fita e não mencionar nada ao supervisor, já que aparentemente em um de seus trabalhos, desse supervisor era de escrever o código que destacasse qualquer funcionário que pesquisasse pelo termo em seu computador, termo Eratas. Não qualquer palavra velha, mas apenas essa, Eratas. E eles despediram você se identificando. Coisa estranha. Eles despediram ela, isso, né? E eles despediriam você se você fosse identificado, né? Ficou faltando um fosse aqui. Coisa estranha. Coisa estranha. Então, assim, gente... o primeiro ponto, né? Que eu acho assim... Tá no negócio do paranormal. Paranormal. E isso, pra mim, não é paranormal, né? É, no mínimo, interessante. Mas não é paranormal. Pelo menos não ainda. Não, pelo menos. Deu ainda, exatamente. Não é paranormal. Então, é aí a primeira vez que surge o termo erratas. Então, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar dos dois jeitos. Eratas e erratas, né? E como a gente bem conhece do português, nosso vocabulário, é uma palavra que vem do latim que significa erro. Então, aqui, resumindo a história, ela estava empacotando as paradas, na fita estava marcando erratas, o chefe dela falou, putz, não mexe com isso daí, que isso aí é BO, porque se alguém tiver com isso daí, você vai ser demitida, né? E assim foi a primeira vez que surgiu o termo na internet. Sim. E aí tem várias outras respostas, né, para essa trend aqui, várias outras pessoas comentam outras histórias não relacionadas, e meio que morreu o assunto aí de erratas, né? Só que aí, lá em dezembro de 2015, uma outra pessoa, numa outra
num outro diretório, já não relacionado ao paranormal, eles começam numa conversa sobre tecnologia da informação, sobre software, e a pessoa pergunta o seguinte: alguém aqui teve algum trabalho com software ou TI na Costa Leste entre 2000 e 2010, algo mais ou menos assim? Eu pergunto porque algumas pessoas que eu conheço dessa época e desse local falaram sobre um tipo de programa de RH meio suspeito chamado Erratas. E eu tô aqui me perguntando se eu consigo encontrar alguma informação sobre isso. Aí ele até coloca aqui, não estritamente algo relacionado a paranormal, mais perturbador. E eu acredito que eu vi alguém no diretório X, que era um diretório meio aleatório, mencionar isso antes. Então, se aquela pessoa, né, que postou está aqui, por favor, responda. E aqui me se refere a pessoa que postou como Anon, né? Se vocês estão acompanhando aqui pelo YouTube, vocês estão vendo ali como Anon. Porque era assim que as pessoas se chamavam no 4chan, era o Anon, né? Assim como no Reddit você tem os Redditors, ou P, né? Que é a pessoa que inicia a trend, lá era Anon, porque era um fórum para ser anônimo, né? E aí uma pessoa respondeu essa postagem, né? Falou assim, olha, o do que eu sei era uma coisa que permitia algumas empresas terem acesso incondicional às informações dos computadores dos seus empregados. Os empregados que incluíam isso nos termos de pesquisa ou perguntavam, né, sobre esse termo, eram despedidos ou eles eram colocados para trabalhar em áreas que não tinham relação com computadores. Aí ele até fala aqui que ele acredita que os Correios, a Unilever e uma empresa chamada Ecolab usavam esse sistema. Então já começa aí. Começou a pipocar em outros lugares, né, o termo. Exatamente. Então, assim, é um termo que, se algum funcionário usa, se alguém usa, significa que é para ter um acesso limitado aos dados do funcionário, ao que o funcionário está fazendo, né? Dentro e fora do escritório, que é o que dá a entender. Então, sim, agora a história começa a ficar... Agora que o negócio começa a enlouquecer de vez. Cara, eu não entendi nada dessa... Como chegou nesse KFC aí? Quer que eu fale dessa parte, então? Por favor. Bom, começaram aqui já outras threads, né, do 4chan, em outros diretórios, e aí um diretório específico sobre música, né? E aí uma pessoa começa a falar de vídeos ali, de música e tal, e aí ela começa a comentar sobre videogames, e ela fala, né, se você jogou videogames como quando você era criança, né, você vai querer isso. E aí, assim, ele começa a falar aqui de vários vídeos, meio vídeos, assim, curtos, porque a ideia aqui era criar um estilo de música que fosse feito com vídeos do YouTube. Eles começaram a discutir isso nessa trend. Então a pessoa queria montar um estilo de música que fosse feito com várias partes de vídeos curtos e com poucas visualizações, né? E aí essa pessoa colocou alguns vídeos, alguns links de vídeos do YouTube para começar essa trend, né? Então a ideia, não sei se ficou muito claro aqui para vocês, mas a ideia era como se você remixasse vários trechos de vídeos diferentes e montasse uma música. Era sobre isso que eles estavam falando ali na thread do 4chan. E aí, entre esses links que foram postados, estava o link de uma suposta banda, né? Que se chamava KFC Murder Chicks. Algo como se fossem as garotas assassinas do KFC. Né? E aí era um link para um álbum delas, né, disponível no YouTube. E aí o que é mais interessante não é nem tanto o link delas em si ainda, mas a pessoa que postou esse vídeo. Por quê? A pessoa que postou é um cara que se chama Todd Ellsworth, então era o canal dele, e aí ele coloca assim na descrição do vídeo. Um lançamento muito bom da Coma Records que parece ter desaparecido da internet. Lembrem-se de apoiar o artista. Erratas ou nada. Ele coloca isso aqui na descrição. Então aqui o Todd, ele tava postando aí o vídeo, né, da banda das meninas, do KFC Murder Chicks, e colocou isso na descrição do vídeo. Então chamou a atenção de usar esse termo erratas, né? Erratas ou nada. Mas, gente... é essa a conexão do negócio? É. Que
Terão outras mais pra frente, mas essa é a primeira conexão entre KFC, Murder Chicks e Erratos. Tá. Então, Tá. o que sabemos até agora? Não sabemos nada. Nós sabemos que, em teoria, é uma coisa que espiona os funcionários, certo? Que aparentemente é uma coisa perigosa que pode te demitir, né? Foi que a gente tirou das outras duas histórias. E que tem uma conexão com essa banda que se chama KFC Murder Chicks. E eu sei que é importante, é esse nome aí que você puxou aí, que é o Todd Ellsworth. Cara, é o Todd Ellsworth, ele é bem interessante. Então, quer dizer que dentro desse canal começaram a surgir outras postagens, que isso eu sei muito bem, e muito mais que isso, essa mesma pessoa tem uma conta também no Twitter. Sim, né? Esse cara aqui, ele tem um canal, né? Como a Beth aí falou, era 245, ó. Ele tinha 245 inscritos. Olha. Nesse print aqui dá pra ver melhor. E aí ele tem 3 vídeos só no canal dele. Né? Um que era um cara dirigindo uma empilhadeira. E aí, se vocês lembrarem, na primeira postagem do Reddit, fala de um cara que estava trabalhando na empresa que dirigia empilhadeiras. Uhum. Né? Pode ter uma conexão ou não. Aí tem um segundo vídeo, que é uma música chamada Murder Burger, tipo, hambúrguer assassino, do DJ Roswell. É um vídeo de música aqui, supostamente, e o vídeo do KFC Murder Chicks. Isso. E dentro desse contexto aí, por exemplo, a KFC Murder Chicks, eu acho que tem outras músicas, certo? O DJ Roswell, teoricamente, é uma pessoa que realmente existe. Ele também tem conta em vários lugares. Então, se você procurar, você vai encontrar. E tudo isso, né, tendo o Todd Ellsworth como o host dessas 3 vídeos. Aí, o que a coisa começa a ficar mais estranha aqui, né? Porque quando você vai fazendo conexões com esse Todd Ellsworth aqui, você começa a encontrar outras referências, né, para ele na internet. E, além de encontrar outras referências para ele na internet, como essa conta do Twitter aí que a Alberta falou, que também vai ser importante, entre esses vídeos aqui também, que aparecem nesses linkzinhos aqui, que eles indicaram como vídeos para utilizar, para fazer essa música aí muito louca que eles queriam criar, tem um vídeo que é bastante interessante, que é de um canal que se chama Chronos for Life, de Jurassic Park. Esse canal ainda existe. Se vocês tiverem curiosidade de procurar no YouTube, o canal ainda está lá. Cara, esse nome é uma bosta. Chronos for Life, Jurassic Park. Parece que você tava na 5ª série, você achou muito legal o nome, você colocou o nome e ficou, né? É muito bom. É tipo aqueles e-mails que você faz quando você é criança e tá começando a usar na internet. A gatinha do seu... É tipo isso mesmo. É tipo isso mesmo. E aí, esse vídeo, olha só o título. YouTube está monitorando e controlando minha vida. Sugestivo, né? Sugestivo. E o print aqui tá assim, gente, mas não é porque o print tá zoado, não, viu? Essa é a qualidade do vídeo mesmo, tá? O vídeo tem essa qualidade aqui que tá no print. Nossa, é qualidade de quando você gravar do celular de abrir, assim, né? Sim. Caraca. É bem pixelado, bem ruinzinho mesmo. Tem o texto do vídeo? Tenho. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui foi do Fábrica de Noobs, né? Inclusive, muito bom, sigam lá, porque ele é muito bom nesse quesito de pesquisar. Ele faz uma pesquisa muito profunda. Ele coloca todas as referências, faz arquivo, ele é sensacional. Né? Então, usando ele como referência, né? Então, vamos lá. Então, o que está escrito no vídeo? Acredito firmemente que minha mãe estava sendo monitorada e assediada pelo YouTube, Universal Pictures, porque, né? E seus tipos de afiliados, que ela havia descoberto na trilogia original dos filmes de Jurassic Park. O que ela descobriu? Não sabemos ainda. Vamos lá. Deixe-me começar dizendo o mais cedo possível que não sou louco. Nunca fui diagnosticado com esquizofrenia, transtorno de ansiedade. Então eu sou louca porque eu tenho transtorno de ansiedade. Ou qualquer outra doença mental. Isso a gente já sabia, Beta. Não é novidade pra ninguém.
Nossa, obrigada, Patrícia. Nossa, ok. Tô muito grata agora. Realmente eu sou. Ou qualquer outra doença mental. Ou eu sou apenas bom em perceber padrões. Então, ele era bom em perceber padrões. Então, sempre fui grande fã do Jurassic Park. Eu vi o primeiro filme, sempre compartilhado com a minha mãe. É possível que a parte do YouTube na campanha de assédio tenha começado com a remoção de seus vários vídeos de tributo ao Jurassic Park após a sua morte. Quer dizer, o tributo a que ele fazia a mãe dele com trechos do Jurassic Park, certo? Mas esses também podem ser apenas um resultado da agitação da vasta máquina que é o sistema automatizado de remoção de direitos autorais. Então, o que ele está dizendo é que existe um algoritmo que vai lá e tira direitos autorais e te derruba. Tão grande fã de Jurassic Park quanto apesar, eu nunca fui tão profundamente fã da franquia quanto minha mãe. Ela assistia a trilogia inteira antes do lançamento de Jurassic Park World, no último fim de semana de cada mês. Gente, ela então ela assistia repetidamente a franquia de Jurassic Park. Pois é. Veja você, né? Ok, né? Ok. Nossa, ela deveria gostar muito. Que nem crianças quando assistem em looping Galinha Pintadinha. Ou coisas do tipo. Muito fã. Ela comprava aveia e cereais açucarados da marca do Jurassic Park. Muito tempo depois que seu médico aconselhou a evitar esses por problemas de saúde. Editando juntos vídeos de homenagem no YouTube, basicamente como aqueles clipes de anime do Linkin Park sem anime. Não entendi porra nenhuma. Comecei a perceber as ausências deles no final de 2015, então que dá a entender que ele fez os vídeos e no final de 2015 começaram a ser derrubados e eles não tinham mais nem acesso, né? Então, sem também, acesso... até aí não é nenhuma surpresa, né? Porque se eles estavam postando conteúdos do filme, né, do Jurassic Park, por direitos autorais iria cair mesmo. Perfeito, né? Você tem aquela regra dos 15 segundos das coisas, né? Então, até 15 segundos de uma música, de um trecho de filme, você pode colocar no YouTube. Mais que isso, ele entende que tem um problema de direito autoral, né? Se ele identificar, ele faz uma varredura realmente na rede, ele identifica o direito autoral e derruba. Ou então, até mesmo se a própria pessoa, sei lá, você está fazendo um vídeo e coloca sei lá, uma música de um artista independente. O artista independente ele vai ouvir aquela música, ele vai pedir para o YouTube te derrubar. Então, funciona mais ou menos assim. Então, vamos lá. Continuando o vídeo, terminando o que está escrito no vídeo, né? Sem acesso à senha do YouTube, eu só podia voltar a carregar os vídeos que ela havia criado em seu laptop antigo. Então, peraí, deixa eu entender. Então, ela tinha feito os vídeos em tributo ao Jurassic Park World. Então, subiu vários e aí o YouTube derrubou. Certo? Mesmo depois da mãe dele ter falecido, que foi isso que eu entendi, que ela faleceu. Isso. Tá. Beleza. Já entrei em contato com o YouTube muitas vezes sobre os vídeos, mas só recebi respostas automáticas enlatadas e respostas inúteis, mas compreensivas de funcionários reais após insistir no assunto. Então ele perdeu acesso aos vídeos. Certo. Então foi derrubado mesmo, deu strike, não foi lá, derrubou, não tem mais acesso ao vídeo, apagou tudo e é isso aí, perdeu o vídeo. E tá lá no laptop da mãe dele e ele fica, né, dá a entender que ele fica repostando. Isso. E aí, assim, o que é curioso, né, ele até fala mais coisas aqui no vídeo, ele fala que ele tentou, né, pedir ajuda para outras pessoas para recuperar e não deu, enfim. Mas o que é curioso é que ele usa essa forma, né, de se comunicar. Fica o vídeo rodando lá no fundo e aí as letras, né, vão aparecendo ali, às vezes até meio elegível, tanto que até se você tá acompanhando aqui no YouTube, você vê que tem trechos da tradução que tá truncado, é porque não dá para entender o que é, né, que tá escrito. E aí, o mais curioso é que parece que esse canal começou a meio que se comunicar com a trend do 4chan, porque as pessoas começaram a comentar isso lá, e aí esse cara postou um outro vídeo depois, chamado Here Goes Nothing, tipo, aí vai nada, né? E aí,
O vídeo é estranho também. É uma foto de um cara em cima de um capô de um carro, assim, e aí toca uma música meio que um rap de fundo. E aí, no vídeo, muito resumido, o que ele fala é: eu espero que uma pessoa que seja boa com computadores esteja vendo isso, você consegue me ajudar? E aí ele começa a falar disso, que ele perdeu o acesso aos vídeos da mãe dele, e que ele já tentou procurar alguns amigos para ajudarem ele, mas que, enfim, né, ninguém conseguiu. Então, que ele esperava. Né, que alguém que estivesse vendo os vídeos, e ele até fala: eu sei que é uma estratégia meio furada essa de tentar me comunicar com quem tá me vendo assim, né? Mas é a única tentativa que eu tenho. E aí, para ainda deixar, né, a trend lá do Fortune mais, né, ligada nesse assunto, ele coloca a seguinte legenda no vídeo dele: esse vídeo é mais do que tudo um teste para ver se ele vai ser deletado. Primeira vez realmente testando os limites do erratas, do algoritmo erratas. Se o algoritmo, né, se ele flagar esse vídeo, vai ser uma coisa bastante assustadora. Então ele coloca isso na legenda, né, que ele tá tentando postar esse vídeo para ver se o algoritmo do Erratas pega e deleta. Então, de novo, outra referência a Erratas, né, só que dessa vez nesse canal. Que até agora eu não entendi o que é. Mas uma hora eu vou entender. Eu prometo que eu vou entender. Porque assim, primeiro foi dito que era uma palavra, né, que estaria na busca no arquivos de funcionários, em objetos, né, que simplesmente são deletados assim, né, demitidos, deletados, perseguidos. E aqui ele fala que está testando o algoritmo dentro do YouTube, que supostamente também faz isso, né, que faz perseguição, que faz apagamento, né, então eu ainda não entendi. E aí, nesse vídeo, assim, você olha o vídeo, nesse daqui específico, e você não encontra nada muito diferente. Mas a galera do 4chan é uma galera criativa e que presta atenção e que tem tempo, entendeu? Porque naquela época não tinha TikTok ainda. Então, uma galera que prestava atenção nas coisas, entendeu? Nossa atenção de curto prazo, de longo prazo, ainda não era prejudicado. Não era prejudicada. Não era. Mas, né, hoje eu já não posso dizer a mesma coisa. Isso daí eu não posso dizer. Mas encontraram, então, algumas coisas. Aí, se eu não me engano, como é que era? Era YD, KD. Tem aí? Deixa eu ver. Uhum. Pode ir, não, pode ir. Pode ir, Beta. Não, então, dentro desse vídeo encontraram algumas coisas. E uma dessas coisas foi esse código Morse. Então, eles deduziram o código Morse. Olha só, presta atenção, que você não tá entendendo. A galera viu tanto vídeo, a galera do 4chan viu tanto vídeo, que eles conseguiram identificar um código Morse no meio do vídeo. E a seguinte frase em inglês, né? Hollywood Astral Projection Clinic. Essa é a tradução, essa é o literal trazendo do Morse, né? Então, assim, para o português é Clínica de Projeção Astral de Hollywood. O que significa isso? Não sabemos. Cara, é aquilo que a gente já falou, né? As pessoas enxergam aquilo que elas querem enxergar. Esse aí foi um exemplo, assim, incrível, porque primeiro de enxergar um código Morse no vídeo. Porque eu assisti o vídeo, dá pra você assistir também, né? Porque o vídeo ainda tá no ar. E eu não consegui ver esse código Morse, não. Não. Mesmo depois que eu fui ver o trecho que as pessoas destacaram que tinha, eu não consegui identificar nada. Cara, eu também não consegui identificar nada. Então, assim, a pessoa, olha, esse Anonymous aí, esse Anon aí, parabéns, porque você conseguiu identificar o código Morse que mais ninguém conseguiu. Foi só você que viu. Parabéns. E aí a gente segue também nesse vídeo, tem uma outra peculiaridade além, né, dessa que a Beta comentou. Que é quando você tá assistindo um vídeo no YouTube, esse mesmo, se você quiser, você pode colocar legendas, né, que são geradas automaticamente. E quando se fazia isso com esse vídeo,
né? Como eu comentei com vocês, ele coloca um rap de fundo. E aí tem uma parte nesse rap aí de fundo que eles usam uma frase, overthrow the government, tipo como se você... esqueci agora o significado dessa palavra. Algo como Overthrow você... É, é deletar? Não é overthrow? Não é deletar? tipo, deletar ou derrubar o governo, num sentido, Isso. né? Assim. E aí, quando colocava legendas para serem geradas automaticamente, gerava um endereço. Então vinha uma frase como: é longe, né, do número 200 de Corbin, Kentucky, e dava um número, 40219. Nossa, toda brincadeira que KU é KY. KY, É é? Kentucky. É Kentucky? É Kentucky. E aí, as pessoas começaram a especular sobre isso. E aí, uma das coisas que também foi muito curioso é que, logicamente, várias pessoas ficaram tentando acessar esse vídeo para ver se conseguiam gerar essa legenda. E em algum momento, essa legenda parou de ser gerada, com esse endereço. É como se aquilo fosse uma mensagem escondida e a partir do momento que alguém percebeu, a mensagem tivesse sumido de lá. Sabe? Uma coisa meio estranha, assim. E aí, o que é curioso desse endereço é que Kentucky é o lugar onde começou o KFC. Lembra lá da banda KFC Murder Chicks? Ah, essa é a conexão, você tá de brincadeira. Kentucky foi onde começou o KFC. Tá bom. Tá. Tá, agora eu tô gostando da ideia. Vai, vai. Esse aí é o Twitter do Todd. Lembra do Todd que a gente falou lá atrás? Então, o Todd Wellsworth tem o Twitter. E aí, ele tem essa retrato falado, seria assim, né? Retrato falado dessa pessoa, desse cara, que, teoricamente, quando você coloca erratas no Google, né, para você procurar alguma coisa sobre, você vai encontrar essa pessoa, né? Era que supostamente a pessoa que tem o rosto do Erratas, vamos dizer assim, né? Erratas tem, se você perguntar, a primeira conexão que fazem é com essa imagem. E aí, num desses twitters que ele tem, né? Porque tem poucos twitters do original, né? Essa conta tá desativada, depois outra pessoa pegou esse nome e usou para outras coisas, para poder zoar o termo Erratas. Mas a original, né? Ele tem alguns twitters, pouquíssimos twitters, e um desses é esse daqui, ó. A mais, sei lá, a entranha maior da Deep Web está bem debaixo dos nossos narizes todo esse tempo, que seria o correio, tá certo? É tão, tão, tão profundo, né, que eles, sei lá, Eles não... nem estão na internet. Eles não participam da internet, eles não nem estão na internet, sabe? A internet é tão profundo, faz parte tão profunda da Deep Web que nem na internet ela está, mas o que não faz sentido, mas tudo bem, é tão profundo que vem antes da internet, seria esse o termo, né? Você vem antes da internet. É. Então. E como a Beta falou, ele tem poucos tweets, né, na conta dele. Um deles é a foto desse cara, né? E aí, depois de algumas pesquisas, os membros do 4chan conseguiram associar a foto desse homem, que aí tá editada, logicamente, né? Mas ele aparece numa notícia, ele era um criminoso procurado do Havaí, se eu não me engano. Então ele só pegou a imagem do cara, deu uma editada e postou. Tem umas fotos do Bush também, sem muito contexto do porquê que ele tá posando. E esse tweet sobre os Correios, né? Então era uma conta meio esquisita. Mas olhem o nome do Twitter, Erratas or Bust, né? Então Erratas ou Nada, mesma coisa que aparecia na descrição do vídeo do YouTube. Então, assim, a gente começa a ter uma conexão. Então, lá, do KFC, né? Com esse cara do Todd Ellsworth, que ele vem e começa a interligar as coisas. Parece que estamos afunilando para alguém ou alguma coisa, né? Então, tudo está conectado? Talvez. E aí, bom, uma das coisas que também estão aqui na nossa história é o KFC Murder Chicks, né? Que, como a gente viu, também tem referências ao KFC, que começou no Kentucky.
E aí as pessoas começaram a investigar a página dessa banda, porque a banda tinha uma página na internet, que era tipo como se fosse um blog, né? Na época ainda estava bem alto os blogs, então elas tinham. E uma das coisas curiosas é que se você olha lá o endereço de onde elas são de Corbin, Kentucky, que era justamente onde aquele endereço apontava, né, na legenda do vídeo. E aí algumas coisas começam a dar pistas de que elas conhecem o Todd, né, na página. Uma das coisas que tem lá no site que chama essa atenção é porque tinha uma sessão de perguntas e respostas. Então, os fãs podiam mandar perguntas para as meninas da banda e elas respondiam. E aí, uma pessoa perguntou aqui: o que te dá calafrio sobre os Correios, ou o que te assusta, né, sobre os Correios? Eu já usei algumas vezes ao longo dos anos e parecia que estava tudo bem, né? Só curiosidade. Então, quem perguntaria sobre Correios para alguma outra pessoa dessa forma, né? Dá a entender que seria o Todd que fez essa pergunta, porque, enfim, ele tem um tweet sobre isso, né? E aí a resposta delas também chama atenção, que essa é provavelmente uma visão controversa, mas existem muitas coisas que sugerem de que eles estão envolvidos em muitas atividades que não são legítimas, né, do governo, como espionagem, profiling, né, que é você ficar perseguindo determinados grupos de pessoas, descumprimento geral dos nossos direitos constitucionais, todas essas coisas divertidas. Muitas coisas que foram enviadas para nós, uma quantidade que nem dá para mensurar, na verdade, nunca chegou, e vice-versa. Aí ela ainda coloca aqui no final, né, que isso não quer dizer que ela tá a favor do que aconteceu com eles quando eles foram passados para trás pelo FedEx, por exemplo, né? Mas ela tem essa visão sobre os Correios. E aí uma pessoa pergunta depois para elas: o que vocês sabem sobre erratas? E aí elas respondem: como uma carta de médico Yu-Gi-Oh! Errata, né? E aí, mais tarde, elas respondem assim: não sabemos nada sobre o que erratas é. Parem de nos perguntar sobre isso, está ficando estranho. Cara, que conversa esquisita. Conversa de doido, total. Nossa, porque as pessoas que participaram aí deviam estar muito chapadas. Sim, e aí tem uma parte aqui no site também que uma pessoa posta: eu sou um grande fã da música de vocês. Uma pergunta rápida. Vocês postaram um link pro álbum de vocês que chamava Cortex Rampage. Eu ouvi, né, um pouco o álbum antes que ele desaparecesse. E em uma das faixas você menciona um homem chamado Todd Ellsworth. Ou seja, tinha uma música nesse álbum que mencionava o Todd Ellsworth, que é o mesmo cara da conta do Twitter, é o mesmo cara do que postou a música delas no YouTube. E aí a pessoa pergunta: quem é ele? Obrigada. E aí elas respondem: ele tá bem, não se preocupe com ele. E aí Nem respondeu a pergunta. Nem respondeu a pergunta, mas assim, fica claro que ou eles se conhecem ou tem alguma relação, porque ela menciona o nome do cara na música. E aí depois uma pessoa também pergunta aqui, bem aleatório, mas qual é o filme favorito de vocês? Né? E aí elas respondem: eu sempre fomos, né, grandes... Na verdade a pessoa responde em primeira pessoa, né? Eu sempre fui uma grande fã dos filmes Carnossauro, que são filmes de dinossauro também. Inclusive tem, se você procurar online, tem muito a teoria de que Jurassic Park chupinhou esses filmes Carnossauro que vieram antes. Olha, veja, olha o plágio aí do copia, mas não faz igual. Gente, chocada. Então é aí que a gente faz a conexão com o Jurassic Park. É aí que faz conexão com o Jurassic Park. Cara, e não tem também uma parada que o Todd Ellsworth é um anacrômico? Anacromo? Eu não sei a palavra. Esqueci como é que é a palavra. Crômico? Anacrômio? Anagrama? Anagrama? Um anagrama. Isso, obrigada. Tá vendo? É um anagrama para alguma parada The também. Lost World, não é? Isso, The Lost World, que é um dos episódios do Jurassic Park. Exato. O nome deve ser um anagrama para isso. Então, cara, tá tudo interligado. É uma pessoa que gosta muito de Jurassic Park e que tá fazendo essas paradas com erratas e tá incendiando a internet nessa época com erratas e tentando fazer uma conexão tremenda. E
Da onde que vai parar do KFC? Então, né? O KFC, além dessa questão, né, do Kentucky, né, que é aqui de onde as meninas falam aí, que é a sede do KFC, o KFC não tem mais muita relação com essa história que não seja isso, além do nome da banda e de ser de Kentucky e tal. Então, assim, o que a gente sabe até agora, né, então é que Errata seria um software aí de espionagem que apareceu naquele primeiro post do 4chan. E aí o que é interessante, né? No post ele fala que ele tá contando uma história que era de uma amiga dele que era sem teto e estava numa banda. Que banda seria essa? Dá a entender que é o KFC Murder Chicks. Né? Se você juntar todas as pontas da história, ele talvez esteja contando a história de uma menina que era do KFC Murder Chicks. Ah, agora faz sentido. Caramba, e ela tava sem teto. Poxa. Estava sem teto e estava nessa banda e começou a trabalhar lá com Erratos. Aí, naquela lista de links, aparece, né, o canal do cara do Jurassic Park, que menciona erratas também. E do Todd Ellsworth, né, que traz a música do KFC e também menciona erratas. E aí, o que começa a ser bastante estranho, né, no uso de erratas, eu não sei se você chegou a achar isso, Beta, na sua pesquisa, mas que algumas pessoas que começaram a falar sobre erratas nos fóruns do 4chan começaram a ser banidas dos fóruns. Os usuários começaram a ser banidos. Nossa, eu não achei, não. Eita. As pessoas comentavam sobre erratas, eu começava a perguntar sobre erratas, e aí a conta delas desaparecia. E aí até começou uma brincadeira lá no 4chan de você falar que algo foi, tipo, erratado, né? Quando ele foi... quando sumiu, quando desapareceu, você fala que aquilo foi erratado. Errated. Tipo, uma palavra, aí uma tradução bem fuleira que ficaria como algo foi erratado. E um youtuber que fez um vídeo sobre isso desapareceu da internet logo depois. Que foi esse Exer Herb aqui. Hoje o que tem desse cara online é o vídeo dele que alguém salvou e colocou de novo no YouTube, já para um outro canal. O vídeo dele original não tem. Mas esse Exer Herb, ele tinha uma produção legal do canal do YouTube dele. Tinha bastante vídeo do que foi possível resgatar, né? Uhum. E era um cara que tinha presença no Twitter, em outras redes, como qualquer youtuber. E depois que ele fez esse vídeo sobre erratas ou erratas, ele desapareceu. Então a conta dele sumiu do YouTube, a conta dele sumiu de outros lugares também, e aí ninguém teve mais notícias. Então começou a parecer que realmente tinha alguém monitorando quem estava falando sobre erratas na internet. Então, mas será que algum usuário não pode deletar o seu usuário? Tipo assim, falar, olha, essa pessoa está falando merda. Eu vou lá, denuncio. Olha, eu não me lembro se no 4chan tinha isso. Hoje no Reddit, por exemplo, tem. Eu não sei se você consegue deletar a conta da pessoa, mas você consegue banir ela de alguns grupos, se você quiser. Caramba, mas deletar a conta, é isso mesmo? Aparecia como banido, assim, esse usuário foi banido foi banido desse diretório, foi banido dessa conversa. Caramba, isso agora me assustou. Não tô esperando por isso. Fui pega de surpresa. Então, se cairmos, gente, vocês já sabem. Que foi exatamente isso que aconteceu. Mas, assim, né, um argumento meio... Porque tem uma infinidade de vídeos sobre ratos na internet e estão aí, né, até hoje, então. Então, acho que é seguro. Por enquanto. Por enquanto. Aí começaram a fazer uma relação com esse DJ Roswell aí. Por quê? Como a gente falou, Todd Ellsworth provavelmente é um anagrama. Então não é uma pessoa real. Né? Ele fala, mas quem seria a pessoa por trás de Todd Ellsworth, né? E aí um dos vídeos que aparece lá no canal, como a gente mostrou pra vocês, era uma música do DJ Roswell, que era o Murder Burger lá, né? E aí começaram a puxar quem era esse cara. Né? E viram que ele tinha um usuário no 4chan e que ele postava muito no diretório paranormal do 4chan. Muito mesmo, assim, de ser uma pessoa assídua, de quase todo dia tá postando lá. E aí acharam algumas coisas que ele postava lá em 2014, então antes, né, da primeira menção, que foi em 2015, que ele falava o seguinte, eu vou começar uma banda chamada KFC Torture Chicks. E vai ser, tipo, muito legal, né? Então, ele já tinha falado sobre o KFC com outro nome, né? Não como Murder Chicks, mas Torture Chicks, né?
E depois eu ainda coloco assim, Colin Gibbs, ele usa a expressão aqui, é como se você dissesse que aquilo você viu primeiro e aquilo é seu, né? Pra ninguém roubar. É algo como, eu falei primeiro, né? KFC Torture Chicks como nome de banda. Então. Aí começaram a especular que o Todd, na verdade, é o Roswell, né? Que tá por trás de todas essas postagens. Não só especular, como foram atrás, né? Acho que do Twitter, Uhum. do DJ Roswell. E aí alguém puxou uma conversa com ele, não foi? Vazou uma conversa de alguém puxando com ele. Você tem Sim. aí? Vou Acho que eu não botar. tenho essa conversa aqui. Tá. Mas botaram assim a conversa. Falou assim, e aí? Eu não tô entendendo de onde você conhece as meninas do KFC, né? De onde você conhece? Como é que aconteceu essa parceria? Né? Porque, teoricamente, né, ia lançar uma música junto, sei lá. Sempre estão com os nomes conectados. E aí ele responde, não, o KFC é uma banda fictícia. Aí quem tá perguntando responde, agora faz sentido de muitas coisas. Ele só fictício mesmo. Né? Eu só queria fazer barulho. Então, de fato, era só o KFC. Ele então, o DJ Roswell. E eu sempre a mesma pessoa, então. É muito Provavelmente é a louco. mesma pessoa. E acharam também né, uma foto que ele usa em uma das postagens que tem, né, a respeito de Fórum Paranormal, que é uma foto de um brinquedo. Esse brinquedo ele ficou famoso aí nos Estados Unidos, porque ele era um brinquedo tipo uma varinha mágica, assim, para criança. Só que quando você abria essa varinha mágica, tinha essa foto horrível dentro, que era uma menina meio cortando o pulso, assim, uma coisa horrível. Nossa. E pegaram que ele, em algum momento, teve um post falando sobre KFC Murder Chicks, que a pessoa usava essa foto, e acharam uma postagem do DJ Roswell vendendo esse brinquedo no 4chan, em algum momento. E perguntava se alguém tinha interesse em comprar. Então aí ficou mais claro ainda que ele provavelmente era a pessoa por trás dessa história toda, né? Cara, depois começaram a perguntar para ele, né, por que ele tinha feito isso. E a gente ainda não chegou no. Então, para quem não entendeu ainda, ele também pelo que leva a entender, que ele também é o Todd. Sim. Né? Então ele é o Roswell, ele é o Todd e ele é o KFC. Sim. E Provavelmente aí, é ele que tá por trás da história inteira. exato. E aí perguntaram para ele, por que você fez isso, né? Como é que você começou essa história? Ele, na época que eu inventei isso, eu tava muito deprimido. Eu não tinha muito o que fazer e eu comecei a postar essas coisas todas na internet. Mas Então, você fica. assim, ficou aquela eterna dúvida, né? Ratas era realmente um algoritmo que monitorava as pessoas e que deletava conteúdo? Ou foi só uma brincadeira de alguém que estava com muito tempo livre ali sobrando, né? Se vocês olharem no YouTube, tem um tipo de vídeo que se chama Erd, que é como se fosse um RPG na vida real. E alguns canais na internet que são virais, assim, que começam a desenvolver uma historinha muito louca. Tem um bem conhecidinho que se chama Ashley Vlogs. Se vocês tiverem curiosidade de assistir, vejam. Ele começa uma história muito maluca de uma menina fazendo uns vlogs e em algum momento dá a entender que essa menina foi raptada, sequestrada, alguma coisa assim. E na realidade é só um jogo de realidade virtual, né? Então tem gente que especula que Erratas também seja só um jogo. Caramba, o pessoal é muito criativo. Tá de parabéns pela criatividade. Eu realmente espero que seja só um jogo. Prefiro acreditar que. Gente. Eu prefiro acreditar que seja um jogo. É mais provável que seja um jogo. Mais provável. Que é uma Sim. criatividade sem fim, realmente. Mas, cara, veja você, né? Que na hora que você procura, principalmente em português, você não encontra muita coisa. Né? Mas se você procura em inglês, você vai encontrar muita coisa, muito texto falando sobre. Eu acho estranho não ter tanto assunto assim em português. Talvez seja por conta de que, por exemplo, surgiu um termo latino numas conversas em inglês, talvez promova um pouco mais de impacto, né?
É que nem o Erratas para ele deve ser para eles, né, para os Estados Unidos, para os americanos todos, deve ser tão impressionante quanto o termo creepypasta pra gente, né? Quando a gente fala creepypasta, a gente já sabe o que é, então. Entendeu? Vocês entenderam? Que eu tô cansada, mas vocês entendem. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, chama mais atenção, né? Talvez. chama mais atenção. Acho que é uma ideia que vem demais, sabe? Pelo menos eu Mas tô isso entendendo. foi bem grande na internet entre 2015 e 2016, né? Que foi a época em que teve essas postagens. Então, muita gente se dedicou aí a isso. E até hoje tem grupo, viu? Se vocês olharem no Reddit, por exemplo, tem um grupo de erratas até hoje. Em que as pessoas ainda ficam tentando aí chegar numa conclusão final sobre se de fato existe ou não existe esse monitoramento. Mas, gente, até agora eu não entendi o porquê que botaram o correio no meio. O correio aí, na verdade, foi só um argumento jogado, né? Porque não tem relação mesmo, nenhuma, com nenhum ponto da história. Foi só um argumento jogado aí do correio. Só pra dar uma Dizem que incrementada na fazem história. parte, né? Dizem por aí que fazem parte, mas não Que sei. faz parte, que usaria também o erratas e que também faria parte de monitoramento. Interessante. Bem, como vocês puderam perceber, é uma viagem bem complexa, assim. Então, a gente é aqui para tentar entender. Teve que recorrer aí a pegar uns vídeos, umas referências, porque de fato é bem complicado entender da onde surgiu, para onde surgiu. E como antes da câmera estar ligada, eu acho que eu falei isso, mas eu vou repetir. Assim, as pessoas que fizeram isso estão de parabéns, porque quem compilou essa ideia inteira e fechou a história fez isso muito bem. Parabéns a você. Não, e até tem uma linha, né, de pensamento de que, na realidade, tudo isso surgiu até como uma forma de promover o KFC Murder Chicks, né? Porque, de fato, tinha lá os álbuns disponibilizados, né? Então, pode ter sido uma alternativa para promover a banda. A gente já viu isso aqui que é bem comum, né? Sim. Sim. Então, volta umas casas para trás que vocês vão ver que todas aquelas artistas e bandas que têm teoria da conspiração é porque realmente foi uma jogada de marketing muito bem utilizada. Então, procura aí nos nossos episódios. Então pode ter sido isso também, né? Uma forma de fazer a banda ser comentada, porque é uma banda independente de Kentucky, assim, se não fosse isso, provavelmente não teria reverberado tanto. Faz muito sentido. Se não fosse toda essa história do Erratas, provavelmente a gente nem estaria falando disso. Realmente tá nem por aí. Saber que isso existiu algum dia, então. É isso. E a gente quer saber de vocês. Vocês já tinham ouvido o termo erratas alguma vez? Além de vir erratas no e-mail, né? Que as pessoas sempre mandam erratas no e-mail, mas enfim. Erratas nos contratos. Então, assim, você já tinha ouvido essa teoria? Não tinha ouvido essa teoria? O que você acha sobre essas invenções da internet? Comenta aqui com a gente, deixa seu comentário lá no nosso @podeconspirar, lá no Instagram, comentar com a gente. Ou então aqui no YouTube, se você está vendo a gente aqui, né, nossos rostinhos aqui, você pode deixar o seu comentário que a gente vai ler aqui nos próximos episódios. E muito mais que isso, se você estiver ouvindo a gente nos streamings, por favor, deixa um comentário, deixa lá sua nota 5 pra gente, né? Tá 5 estrelinhas agora. Então deixa lá a nossa nota 5 pro algoritmo, que pode ser o erratas ou não, entender que a gente tem um conteúdo legal e isso disponibilizar melhor para as outras pessoas. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!